Comércio com caixas de som em volume abusivo no local não é perturbação do sossego, pois trata-se apenas de uma técnica de vendas. O comerciante utiliza o som alto para vender os seus produtos, certo ou errado? Errado. Propaganda para a venda de produtos com som em volume abusivo, ela deixa de ser uma propaganda e passa a ser considerada poluição sonora. Então não é só vizinho que incomoda, não é só som automotivo de amantes de som automotivo que incomoda. Existem regras para as propagandas com carros de som. E quem é que autoriza a propaganda com carro de som? Geralmente, os municípios. Então, o município, você pode verificar o seu, inclusive, ele vai determinar os horários e os decibéis toleráveis. Quando a propaganda ultrapassa o limite, o decibéis permitido, ela deixa de ser vista como propaganda e passa a ser vista como poluição sonora. E aí, para o carro de som de propaganda, vale a regra do CONATRAN também. Carro de som com propaganda. A propaganda audível fora do veículo, e sempre é audível fora do veículo, é infração de trânsito, multa e a retenção do veículo. Porém, existem as leis municipais, mas as leis municipais, elas não atropelam o CONATRAN. Passa muito carro de som com propaganda na sua rua. Se você conseguir anotar a placa de algum deles e gravar dentro de casa mesmo, você pode denunciar, porque é propaganda irregular. Quando o som ele já configura a poluição sonora, quando ele ultrapassa os decibéis permitidos, deixa de ser propaganda e passa a ser poluição sonora e, consequentemente, também é uma propaganda irregular. E propaganda irregular você pode denunciar até mesmo no Fala BR. Então, você, comerciante, usar som alto não é uma técnica de vendas. Outro dia uma pessoa comentou, e os comerciantes que utilizam som alto para vender os seus produtos? Eles estão errados também. É perturbação do sossego. Perturbação do sossego, dentro da lei das contravenções penais, ela também abrange profissões ruidosas. O que seria profissão ruidosa? Uma oficina que usa uma serra elétrica, uma maquita. Meu vizinho está reformando a casa, o pedreiro está usando maquita. Uma reforma de uma casa é bem diferente de uma oficina, que é um local que vai funcionar no mínimo 5 dias por semana. Então, uma reforma em uma casa é algo passageiro, incomoda, incomoda. Eu não estou aqui para julgar o limite de sensibilidade ao ruído de cada um. Então, se você se incomoda com uma reforma do seu vizinho, você vai tentar negociar horários, pois essa reforma vai acabar. Mas a profissão ruidosa, ela seria realmente uma oficina, né? E aí essa oficina, ela tem que ter um isolamento acústico, porque todo mundo precisa trabalhar, vivemos no capitalismo, isso é óbvio, mas as profissões, elas precisam ser adequadas ao convívio social. É por isso que existe uma contravenção penal chamada perturbação do sossego. Profissões ruidosas, profissões que causam incômodos através de perturbações sonoras. O fato da pessoa precisar trabalhar, e todo mundo precisa, não justifica que ela utilize de aparelhos, seja uma maquita, seja uma caixa de som, que gerem muito barulho. O comércio popular é um inferno hoje em dia, é muita poluição sonora. Então faz muitos anos que eu evito o comércio popular. Não que eu seja rica, eu prefiro comprar pela internet do que ir para uma loja de calçados, que a gente não sabe se a loja de calçado, se ela quer vender calçado, ou se ela quer vender CD de música brega, porque colocam uma caixa de som gigante na porta. E não tem lógica nenhuma. Então isso não é uma técnica de vendas. Mas o comerciante colocou lá o som, é para vender os produtos dele. Pode? Não, não pode. O comerciante precisa estudar sobre técnicas de venda, porque gerar poluição sonora é crime ambiental. Perturbação do sossego é contravenção penal. E fazer barulho não tem nada a ver com vendas. E aí, reforçando mais uma vez, som alto não é um gosto. Se você gosta de som alto, existem fones de ouvido que você pode usar. Você quer chamar a atenção pelo barulho, seja através do seu comércio ou seja através na sua casa em um suposto lazer. Mas não podemos normalizar que o lazer de alguns gere sofrimento para os demais. E comércios também precisam ter a habilidade de conviver com a comunidade local.
A propaganda com carro de som, ela também é sim perturbação do sossego e também pode ser poluição sonora. E não precisa de um decibelímetro para medir. Aí aqui é uma coisa muito confusa, porque a finalidade da propaganda com carro de som na cabeça do comerciante é gerar barulho sem limites. Então, a propaganda com carro de som, o som sempre é audível fora do veículo, porque se não for audível fora do veículo, não faz sentido. Mas uma coisa é ser audível fora do veículo e você escutar apenas se estiver na calçada de sua casa ou somente se estiver na rua. E outra coisa é ser audível fora do veículo e você conseguir ouvir na sua casa inteira. Então, realmente, isso é um abuso sonoro, é perturbação do sossego, é poluição sonora e você pode denunciar através de canais do seu município. Acredito que todos os municípios hoje em dia possuem algum canal de denúncias na internet ou através do Fala BR. E anote a placa do carro. O que vai acontecer? Provavelmente esse motorista, o proprietário do carro, ele vai pagar multa e pode até ter a retenção do veículo. E aquele comércio que coloca uma caixa de som gigante na porta. Comércio é diferente de vizinho. O som de comércio é a maneira de você denunciar, de você conseguir silenciar um comércio barulhento, é muito mais fácil do que silenciar um vizinho. Por quê? Porque geralmente esses comércios, eles não possuem alvará do município. Principalmente em bairros populares, a maioria dos comércios não tem alvará do município. Então aqui eu já tive problemas com comércios barulhentos que colocavam caixas de som gigantes na rua, gigantes que eu falo quase do meu tamanho, que além da poluição sonora atrapalhava também o trânsito dos pedestres na calçada. Lembrando que calçada é para o pedestre, não é para caixa de som. Então aqui tem uma lei municipal que proíbe a ocupação de calçadas. E a calçada era ocupada com uma caixa de som muito grande e cada vez mais aquele comércio aumentava mais o volume do som. Então eu denunciei algumas vezes, acionando a polícia militar para o 190, perturbação do sossego. Mas você tem que estudar a legislação para você virar esse jogo para o seu lado. Então você vai pesquisar legislações municipais. Bom, se não pode ocupar calçada com nada, né? Uma caixa de som está ali atrapalhando. E aí eu denunciei para o município a ocupação irregular da calçada e questionei também o alvará. Como não tem alvará, quando a prefeitura chega para aplicar multas, esse comércio ele vai se adequar. Porque, diferente do vizinho barulhento mal educado, o comerciante ele entende que ali é o meio de vida dele. Ele acha, por alguma razão desconhecida, que botar um som, um volume, papocando o ouvido é uma técnica de vendas, mas não é. Então, esse comerciante, ele precisa de orientação. Quando o município chega lá e orienta através de multa, né? Que a orientação que tira do bolso é a melhor que existe para o brasileiro. E aí, esses comércios se adequam. Então, é muito mais fácil do que um vizinho. Aqui na minha rua também já teve um bar, que eu já comentei em outro vídeo, que foram feitos 6 BOs até de ameaça de morte. E eu denunciei ao município também a falta de alvará, porque geralmente esses comércios não têm alvará. E aí era um bar que funcionava 24 horas, que não era 24 horas. A pessoa dormia o dia todo e queria ficar aberto madrugada, então era um barulho infernal. E essas lojas pequenas, por aqui eu já vi até uma loja que vende ração. É uma coisa totalmente sem lógica nenhuma. Uma loja que vende ração, colocar uma caixa de som desse tamanho na porta, com músicas bregas insuportáveis. Isso não é técnica de vendas, isso afasta clientes. E você pode denunciar para se livrar do som, você pode denunciar, questionar a prefeitura se tem alvará, geralmente não tem. Dependendo do tipo de comércio, também vai precisar de uma autorização da vigilância sanitária. E geralmente não vai ter. E aí o município vai vir e esse comerciante ele vai parar sim de utilizar a caixa de som. Outra coisa que já aconteceu por aqui foi vendedores ambulantes que puxam, o cara puxa, faz um gato no poste para alimentar a caixa de som. Então aí você vai fazer uma denúncia anônima para a companhia de energia elétrica, porque gato, é crime. Então são vários crimes para manter essa loucura que é incomodar com som em volume abusivo, porque isso é falta de habilidade para conviver em sociedade. Inscreva-se no canal Sossego do Brasil.